Apocalipse, capítulo 2. Vamos falar sobre uma igreja que não tinha dinheiro, que não tinha posses, que não tinha grandeza terrena, mas Deus chama aquela igreja de igreja rica. Amém? Estamos na Assembleia de Deus, Ministério da Reconciliação, graças a Deus. Capítulo 2, versículo 8 até o 11. Deus nos dá uma mensagem. Quem achou, diga amém. Amém. Os irmãos acompanhem o Espírito, eu vou fazer a leitura. Às vezes tem diferença, né, nas traduções. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e viveu. As suas obras, e a tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Meus queridos, a mensagem hoje tem um tema chamado fé inabalável. Nós vemos, por exemplo, vamos tentar entender como o Evangelho chegou nesse lugar, Esmirna. Esmirna, nome estranho para nós que somos brasileiros, né? Esmirna. É uma irmã? É uma marca de perfume? É o que é? Esmirna era uma região da Ásia Menor, uma região litorânea perto de Éfeso. Paulo, há 40 anos atrás, no ano 55 depois de Cristo, ele prega o Evangelho em Éfeso, batiza algumas pessoas, cura, e Deus estoura em poder naquele lugar. Está em Atos 19:10, foi Lucas que escreveu. E ali nasceu o Evangelho em Esmirna. Paulo foi o fundador da igreja. E era uma igreja que não tinha coração aquela bênção que Paulo plantou. O Evangelho, quando nasce no coração de quem quer servir a Deus, nunca morre. Pode vir a luta, pode vir as adversidades, pode vir o problema, pode vir o desemprego, a separação conjugal. Muita gente fala: eu larguei Jesus porque meu marido me largou. Eu larguei Jesus porque eu fui mandado embora do emprego. Eu larguei Jesus porque enquanto eu estava naquele emprego eu era perseguido. Hoje você vai ver 4 marcas que essa igreja nos dá de uma fé inabalável. A palavra mirra, Esmirna, vem da palavra come fora mirra, que quer dizer cheiro suave. A Bíblia, o dicionário nos dá alguns sentidos. Por exemplo, inabalável quer dizer aquilo que não pode ser inabalável, aquilo que é fixo, aquilo que é firme, aquilo que não pode ser movido. E assim deve ser a nossa fé, como essa coluna aqui, ó. Pode dar terremoto, pode alguém até bater com uma marreta aqui que ela se mantém firme. É assim que Deus quer ver a nossa fé. A primeira marca que eu vejo dessa igreja é que ela tinha uma riqueza espiritual. Hoje em dia nós vemos muitas igrejas, não estou dizendo que é errado, pregam prosperidade e cura. E muita gente enche essas igrejas para quê? Quem é que não quer ser curado? Quem é que não quer, né? É igual muitos que procuravam Jesus. Eu estou com fome, eu quero comer. Jesus multiplicava o pão, multiplicava o peixe, Jesus dava cura. Mas quando Jesus pregava a doutrina, muitos diziam: olha, quando ele terminar, você me conta, tá? Porque eu já estou de barriga cheia. Da mesma forma, essa igreja que trabalha com campanhas, muitos recebem bênção e não voltam nem para agradecer. Alguns nem dão ajuda com voto, não tem o coração na obra. Mas essa igreja tinha uma riqueza espiritual. E a riqueza espiritual que todo cristão tem que ter é primar pelo Espírito de Deus na vida dele. Aos Gálatas, capítulo 5, verso 22, a Bíblia fala do fruto do Espírito. Fala de amor, paz, longanimidade. Era uma igreja que você não viu os crentes com a cara fechada. Tem crente que quando ele está passando a luta, ele parece que comeu 10 quilos de jiló na janta. Ele é um crente que parece que o café dele nunca tem açúcar, ele só anda assim, ó. Paz do Senhor, irmão. Salmo 122 diz o que? Servir o Senhor com alegria, que é um fruto do Espírito.
A Bíblia diz em São Lucas 12, 21, falando sobre o rico insensato. Ele tinha riquezas na terra, mas não tinha riqueza com Deus. Muitas pessoas estão primando isso. Eu vou ser evangélico, porque eu vou ter muitas agendas, vou vender CDs, DVDs. Muitos insistem nisso. E até conseguem, mas não vão herdar a salvação. O crente de Esmirna não. Enquanto a sociedade era mergulhada em dinheiro, porque eles, como eu falei, eles tinham uma mirra, que era um perfume, que era para embalsamar defunto. Hoje a gente tem formal, né? Então o defunto está lá fedendo, eles colocavam mirra em volta dele. E eles eram ricos, a sociedade dele, mas eles não. Eles eram pobres. Se fosse hoje em dia, seria uma igreja humilde, com uma caixa de som comum, mas no coração dos crentes tinha uma grande alegria. Às vezes o crente de Esmirna chegava do serviço, às vezes ele era pedreiro, e falava assim: rapaz, virei Marta hoje, me xingaram, me cusperam, mas eu estou aqui, feliz em Cristo. O diabo vai ter que lutar um pouco mais para tirar o sorriso do meu coração. E o diabo se irritava com aquele povo, porque a riqueza dele não era da terra, era uma riqueza celestial. Paulo escreveu, o povo de Esmirna leu, a epístola de Timóteo, no capítulo 6, versos 18 e 19. Paulo dizendo assim: olha, irmãos, eu quero, a Bíblia Sagrada nos fala, se gostaria de ler com os irmãos, é um estudo um pouco extenso, mas eu vou procurar ser breve. Que façam bem e enriqueçam em boas obras, e que repartam de boa mente, e ainda diz assim, e que sejam comunicáveis. Os crentes de Esmirna, eles eram unidos. Não tinha esse negócio de, aquele crente é de outra igreja, ela é da igreja de Filadélfia. Eu não vou na igreja dele, não. Ele ia sim. Então tem muito crente, irmão, que ele só quer ser crente da igreja dele, quando tem culto em outra igreja, às vezes ele não quer ir. Parece que o Deus de lá é outro. Diz assim ainda: mas que entesourem para si mesmos um fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. O que Paulo estava falando? Para os crentes de Esmirna, eles meditando: olha, nós não temos carro, amém, isso não é o prioritário. Eu estou doente hoje, amanhã Jesus me cura, não tem problema. Deus está me testando. Irmãos, tem crente que se ele estiver doente, ele não vem para a igreja. Às vezes é uma gripezinha, está dando uma garoazinha, parece que ele é de açúcar, não vem para a igreja. Nós temos que ter uma fé inabalável. E quando você mostra isso diante de Deus, você ganha créditos com Deus. São Tiago, capítulo 2, verso 5. Tiago diz assim: meus amados irmãos, Tiago era um pastor que estava doutrinando uma igreja hipócrita. E ele estava falando assim: vocês não sabem que Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos? Olha só, ricos em Deus. E co-herdeiros daqueles que haverão de alcançar as promessas que Deus mesmo fez para aqueles que o amam. Então, que riqueza é essa? É a riqueza de ter moral, ter ética. Tem crente, eu conheci um, ele tinha até 80, ele já teve 86 carros. Era um homem que dava até inveja materialmente. Você olhava para ele, poxa, que homem próximo, sempre ele troca de carro. Mas o testemunho dele em volta era uma desgraça. Era uma pessoa que não tinha verdade na boca dele, dava em cima das irmãs da igreja. Muitos ímpios que descobriram, não quiseram nem visitar o lugar onde ele tomava conta. Então, irmãos, a maior riqueza que você tem que ter não é ter uma empresa, não é você ter um material, não é você engordar, é você ter o Espírito Santo em sua vida. Tem muitos, por exemplo, fora do Brasil, que passam por lutas, provações, por não negar a sua fé. Pastores na Índia, por exemplo, tiveram suas igrejas derrubadas, porque estavam se fazendo culto ali, na Nigéria também. Crentes que quando ele professa a fé dele, ele é jogado para fora até do país, que ele não pode ser crente ali. Enfim, o que nós temos mostrado por amor a Cristo? Às vezes, se alguém falar de nós queremos tirar pergunta na casa dos outros. Nós não podemos ser assim, irmãos. Temos que ter uma riqueza espiritual. Pedro fala sobre essa riqueza em 1 Pedro 1, versos 18 e 19. Ele dizendo assim: sabendo que não foi com prata, com ouro ou com coisas corruptíveis que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas pelo sangue imaculado do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Ou seja, você não foi comprado com prata e com ouro. Você não foi comprado com dinheiro, com nada. Se bem que tem prostituta que se vende. Tem drogado aí que por causa de 50 reais ele te dá um tiro na cara. Você vê que no mundo nós não temos valor, mas para Deus temos um grande valor. E devemos buscar essa riqueza espiritual.
E uma última riqueza, Paulo fala o seguinte: os crentes de Esmirna, eles eram perseguidos. As pessoas ali em volta diziam o seguinte: nós não queremos essa igreja aqui. E nós temos que entrar em contato com o Sinédrio, com César, com Herodes, com o governo. Nós não queremos eles aqui. Eles não adoram os deuses que nós adoramos. Eles não têm a mesma cultura que nós temos, então eles não podem ficar aqui. E se ficar aqui, nós vamos perseguir, nós vamos matar vocês. E o que é que vocês vão fazer? Olha só o que Paulo deixou para eles e que eles guardaram no coração como marca de uma fé inabalável, como riqueza espiritual. Está em Romanos 8, 36 e 37. Porque por amor de ti somos reputados como ovelha ao matadouro. Isso todos os dias. Mas no verso 37 Paulo fala assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Somos vencedores por Cristo Jesus. Então essa era a consolação deles. Segunda marca que a igreja de Esmirna tinha na sua fé inabalável era: eles tinham uma maturidade para ouvir sobre provações. Se lermos com atenção Apocalipse 2, verso 10, vamos ver aqui: nada temas as coisas que hás de padecer. Pensa bem, uma solteirona, 37 anos, não casou, e um irmão cheio de Deus vai orar por ela, ela falar, e Deus vai falar. Tem um varão me esperando. Ele fala: minha filha, você vai ficar 10 anos sem ter um companheiro. Deus vai te mandar para uma missão, você não vai poder se casar durante todo esse tempo. Muitas iam voar na garganta do profeta e bater nele. Irmãos desempregados, ou se um profeta de Deus botasse a mão, alguns crentes por aí, botasse a mão na cabeça dele: eis que te digo que sou contigo na terra, mas eis que vais viver pela fé. As portas estão fechadas por 10 anos. Muitos iam dizer: eu rejeito. Meu Deus é o Deus de prosperidade. Meus irmãos, é uma igreja madura em ouvir sobre provações. Será que podemos ouvir isso? Tem crente, Deus me livre, você falar que ele vai pregar no sertão do Ceará. Vai pregar contra o padre Cícero ou contra a senhora Aparecida deles, para você ver o que acontece. O problema que você vai arrumar para a sua vida. Mas a igreja, o crente de Esmirna, não. Ele falava assim: amém, finalmente vamos sair de 4 paredes e vamos pregar no presídio. É Jesus, amém. Vamos para a ilha de Fátima, amém. O nosso pastor João está lá, nós vamos para lá, ficar junto com ele. Estava com saudade do pastor João. Mas alguém dizia assim: mas você vai sofrer, meu filho. Não tem problema, por amor de Cristo nós vamos. E olha só, diz a Bíblia em São Mateus 10, 22, eles se lembravam. Lembra do que o mestre disse? O Espírito Santo falava: por amor de mim sereis odiados por causa do meu nome. Lembra de 1 Timóteo 3,12, o pastor que fundou a igreja? Lembra do que o pastor doutrinava? Qualquer um que quiser seguir após Cristo, piamente padecerá perseguições. Paulo escreve a 2 Timóteo 2 e o verso 1, ele diz assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Verso 3 ele fala assim: sofre, pois, as aflições como bom soldado de Cristo. Ainda fala: sofre comigo. Era um pastor companheiro. Paulo deixou ali uma marca de fé inabalável, aquele povo não esqueceu. Tem crente, irmão, quando ele sai da igreja, depois da doutrina que o pastor dá, ele esquece tudo. Ele é igual a pessoa que olha para o espelho e fala: tem um cisco aqui. Acertar? Ah, tudo bem. Aí ele vai lá para fora e esquece. E às vezes ele está despenteado. Então nós não podemos esquecer do que Deus usa os pastores para instruir. Se a gente fizer isso, a gente vai ser igual os católicos não praticantes, que sai dali, às vezes toma hóstia e vai lá para o bar, na mesma hora, beber cachaça. Porque existe o católico não praticante e o crente não praticante. Devemos pensar em guardar isso no coração. E Paulo fala no verso 4 de 2 Timóteo 2: ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Um dos porquês que eu larguei teatro, cinema, deixei de ser ator. Não quis mais. Porque Deus me falou claramente isso. Ninguém que milita, se é crente, não se embaraça com o negócio dessas vidas. Os atores da Globo, eles são verdadeiras marionetes do diabo para poder mostrar em novelas, em filmes, o que há de mais podre: vingança, assassinatos, conspiração, fofoca, conversa fiada.
E quando a gente começa a interagir com aquilo, não queremos ler a palavra, não queremos orar, somos crentes frios. Não podemos passar por luta, porque se passar, vamos reagir como o povo do mundo. E Paulo diz no verso 5, do capítulo 2, 2 Timóteo, aquele que não militar legitimamente, ou seja, sendo um crente fiel, não será coroado. Então, muitas pessoas estão na igreja esquentando o banco. Ele vem para a igreja, lê a Bíblia, toma a Santa Ceia, participa de uma vida religiosa. Mas, naquele dia, Jesus Cristo vai dizer, eu não te conheço. Você nunca passou as aflições de um bom soldado. Nunca foi maduro para entender que para ser cristão é necessário passar por lutas. Pedro fala disso em 1 Pedro 4, verso 12 ao 16. Pedro ele fala o seguinte, olha, irmãos, não estranheis a ardente tentação que vem a vós para vos provar. Como se coisa estranha acontecesse. Ele fala que não é estranha a prova não. O crente que não carrega a cruz tem que ver o que é. Entendeu? Às vezes eu como segurança eu fico sozinho. Alguém vem com a conversa fiada pro meu lado, e aí, vou te apresentar fulano. Eu não quero conhecer ninguém não. Me deixa num lugar mais sozinho. Tem crente com medo da solidão. Eu tenho que conversar, já conversei isso com muitos novos convertidos. Quando nós estamos buscando a Deus, é normal a gente ficar isolado. Em empresas, muita gente não queria trabalhar comigo, e quando alguém vinha trabalhar comigo, é alguém que ninguém estava suportando mais. Aí Deus botava o pior funcionário perto de mim para eu evangelizar ele. Se a gente for olhar carnalmente, a gente vai falar, esse pessoal pegou o lixo de dentro do vaso e jogou aqui. Ele está achando que eu sou o quê? Mas espiritualmente você entende que aquilo é uma alma e temos que ganhar para Deus. 1 Pedro 2, verso 13, ele diz assim, mas vos alegreis pelo fato de servos participantes das aflições de Cristo. Cristo sofreu por causa da verdade? Amém. Estão falando que você é fanático, que você só anda pregando a palavra de Deus, que você não tem outro assunto, você só tem Jesus, que você é santinho demais, que você é certinho demais. Eu não gosto da irmã Tânia, porque a irmã Tânia é certinha demais, ela paga tudo no dia certinho. Se a gente for falar em alguma coisa aqui, que tem um homem bonito passando ali fora, ela vai falar, não, eu sou casada. Não dá nem gosto de conversar com a irmã Tânia, não dá nem gosto de conversar com o irmão Arildo. Ele é uma pessoa certinha demais, ele fala uma piadinha suja, ele não gosta de ouvir. Filme nojento. Aí o que acontece? Se você não for um crente maduro, você vai entrar na água dele, não vai não. Deixa o ir para o seu caminho. Se converta ao Senhor, fica sozinho mesmo. Fica com Jesus, que é bem melhor. No verso de número 15, do capítulo 2, aliás, do capítulo 4, 1 Pedro ainda fala assim, nenhum de vós padeça como ladrão, malfeitor ou quem se intermete em negócios alheios. Tem crente que ele passa a luz porque ele é fofoqueiro. Entra no casamento de alguém, aquele homem vai casar com aquela mulher, não. É mentiroso, é um ladrão, é um desgraçado, e fala mal de todo mundo. Aí o que acontece? Vem a prova na vida dele, você tem que ver como a luta está chegando até você. Que às vezes é porque nós não estamos vigiando. E no verso 16 do capítulo 4, Pedro doutrina assim, olha, e a igreja de Esmirna lembrava, olha, mas se por amor a Deus vocês são perseguidos, não se envergonhem, antes glorifique a Deus nessa parte. Passando luta por ser crente, amém. Pode me chamar de fanático, pode me chamar de doido, eu vou dar bom conselho sim, vou desencaminhar o drogado do crack, vou desencaminhar a prostituta do adultério, vou desencaminhar o mendigo de viver uma vida sedentária, eu vou lutar para ganhar almas para Deus. É assim que temos que pensar. E para finalizar, Paulo fala em 1 Coríntios 10, 13. Irmãos, não veio sobre vós tentação senão humana, mas grande é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a luta dará também o livramento. Então tem esse negócio, crente, Deus botou uma cruz pesada demais em cima de mim. Nada disso, irmão. Deus jamais colocaria uma cruz que você não suportasse, porque Ele daria o livramento. Deus daria condições. Eu sei que eu já discuti dentro de caminhão, trabalhando com motorista sem educação, entendeu? A ponto de dar quase problema. E o que ele fez, o que Deus fez foi fechar a boca do motorista. E com menos de uma semana Deus tirou ele da minha frente. Mandou ele embora.
Deus não deixa você passar por luta acima do que você suporta. Apresenta a Deus. Deus, olha, eu estou passando luta com essa pessoa. Se for para ele ser salvo, deixa ele aí que eu vou evangelizar. Me dê sabedoria, me dê paciência. Mas se não for, Deus, tira esse homem da minha frente. E Deus vai entrar com providência. E foi o que aconteceu comigo. Ele recebeu evangelismo, não queria ouvir. Às vezes eu me sentia como um picolé ali dentro, frio. Porque aquele povo mexia com tudo quanto era mulher que tinha, xingava quase todo mundo que estava na frente deles. E ele se sentia incomodado. Então o que aconteceu? Deus foi e tirou ele do caminhão. Deus faz assim. Quando você anda na presença dele, ele ouve o seu clamor. Uma terceira marca dessa igreja. Era uma igreja divertida a se manter fiel. A igreja que hoje está de pé, graças a Deus. Eu fico feliz com a presença desses crentes aqui. Os macumbeiros estão lá oferecendo macumba, ebó, jogando pena nas costas dos outros, botando o nome dos outros na boca do sapo. Estamos aqui orando. Irmãos, o mundo espiritual é uma coisa tão forte que se você souber, nós que reunimos na Unida pela Fé, de vez em quando eu vejo um irmão distanciado, falando gíria, né? Fumando cigarro. Ora por mim, irmão. Alguns já foram até dirigente nosso, entendeu? Sabe por quê, irmão? Porque ele subia o monte e orava, que ele via para as reuniões de oração, porque ele procurava ser crente. Só que ele esquece que quando você expulsa o demônio da casa de alguém, quando o demônio está trabalhando, Deus liberta aquele lá, quando o anjo do Senhor faz a obra completa, você ganha mais um inimigo no mundo das trevas. E quando você se distancia da presença de Deus, o demônio vai se apoderar da sua vida. Vai trazer miséria, enfermidade, infelicidade, em todas as áreas que você pensar. Eu noto que quando eu desviei da primeira vez da presença de Deus, até vontade de matar as pessoas eu tinha. Por quê? Eram espíritos malignos que estavam ali tomando conta da minha mente. E eu não tinha medo de morrer e nem de matar. São demônios que se apoderam do corpo da pessoa. Te dá uma mente, te dá uma capacidade terrível de mentir, de ganhar mulheres, de ganhar homens, de adulterar, de você matar, de você armar. Olha, eu já estou maquinando, já sei como eu vou matar aquela pessoa, já sei como eu vou fazer aquele assalto. Por isso que muito crente que você vê que desvia, ele vira uma desgraça no mundo. Acaba, a pessoa simplesmente vai parar na cadeia, na cadeira de roda, alguns morrem. Por quê? Porque o mundo sobrenatural está ali. Teve um certo irmão que ele era muito de fazer campanha e ele fez uma oração na casa de uma pessoa. Satanás não se manifestou ali. Mas uma vez no terminal Itacibá, guarda para a sua experiência, o adversário usou a boca de alguém, um rapaz vistoso, e falou assim: irmão, eu vou te dizer uma coisa, seus dias estão contados na face da terra. O diabo usando a boca da pessoa. E ele falou assim: então fala por quê? Porque você um dia me expulsou da casa de uma pessoa. No mesmo tempo que o olho daquela pessoa era uma bola, daqui a pouco começou a aparecer um enxame de mosquitos dentro do olho daquela pessoa. A feição daquela pessoa virou uma coisa horrível. E ele falou o seguinte: olha, eu estava por destruir aquela família, e você tinha que meter o bedelho onde não era chamado, pois você ganhou um inimigo com uma das maiores autoridades do inferno. Você se apega com Deus, porque se você sair, eu vou te pegar no mundo. Nós conhecemos um certo irmão por aí, irmão Moacir, sabe de quem eu estou falando? Morou perto de você lá na serra. Bateu de moto e quebrou a coluna. Nós temos que entender que, infelizmente, o diabo, quando Deus permite, ele age nesse mundo. E temos que procurar ter uma vida com Deus para não partir desse mundo sem a salvação. Olha o que Deus fala aqui: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Eles lembravam do que Jesus falou em São Mateus 24:13. Jesus falou o quê? Ele diz o seguinte: mas o que perseverar até o fim será salvo. E antes Jesus falou que o amor de muitos ia se esfriar. Nós vemos, irmão, que em culto de campanha, culto de louvor, de adoração, todo mundo vem, todo mundo quer cantar, todo mundo quer aparecer. Mas cultos de oração, cultos de doutrina, escola dominical, são poucos que querem vir, porque poucos querem aprender de Deus. Então não podemos deixar que esse amor, o primeiro amor, morra dentro de nós. 1 Coríntios 15:48, sede firmes e constantes, sempre abundante. Então é para frente, para cima e mais para cima, até chegar na perfeição como servo de Deus. Aos Filipenses 3, verso 13 e 14, Paulo falando assim: mas uma coisa eu faço é que, deixando as coisas que para trás ficam. Ele estava falando o seguinte: deixei o judaísmo, deixei minha família,
deixei consideração civil e religiosa, deixei meu mestre Gamaliel, deixei o Sinédrio, deixei a sinagoga, eu deixei tudo por amor a Jesus. Então, irmãos, quando nós abandonamos tudo mesmo, Deus que, você pensa bem, se você pode entender um homem, por exemplo, que abandona a família para viver com você, e você faz tudo por ele, você imagina Deus que vê que você deixou prostituição, pagode, né? Deixou seus sonhos, deixou tudo aquilo que você falava, isso eu quero para mim. E Deus falou, abandona isso, rompe com essa história, para começar uma história melhor. Deus viu que você largou tudo isso. Você vê que Eliseu, o irmão pregou antes sobre Elias, Eliseu matou uma boiada, uma junta de bois. Vai ver quanto custa um boi hoje em dia. Mais de R$1.000, você pensa bem. Ele matar um monte de boi, dar tudo para os outros, para seguir um homem de Deus. Porque Elias, se você olhar materialmente, Elias era um vagabundo. Elias era um homem que não tinha serviço. Andava orando nos montes, de vez em quando pregava contra o presidente. Materialmente, Elias era um homem doido. Mas Eliseu tinha uma visão espiritual, irmãos. E devemos ter essa visão de abandonar o mundo para servir a Deus. Uma última marca, irmão, para finalizar. Eu disse que são 4. A primeira, como eu disse, a igreja de Esmirna era rica espiritualmente. A segunda marca, era uma igreja madura para ouvir sobre provações. A terceira marca, era uma igreja que era divertida a continuar fiel. E a última marca, ela era uma igreja que tinha uma poderosa promessa de ressurreição e salvação. Muitos crentes de Esmirna, lendo em São Mateus, eles viram que quando Jesus morreu, muita gente estava ressuscitando. Então eles pensavam assim, se um dia eu morrer no Evangelho, eu posso ressuscitar de novo e testemunhar do amor de Cristo. Se eu morrer, mesmo que eu não ressuscite, vou ressuscitar no último dia. Eu tenho essa fé, eu não vou passar pelo dano da última morte. Eles liam as Escrituras e tinham a fé alicerçada nas Escrituras. Irmãos, por que Deus me inspirou a falar sobre uma fé inabalável? Nos últimos dias, irmão, nós vemos pessoas que pregam a fé cristã, muitos para ganhar dinheiro, muitos para fama, ganhar nome, pregar em congressos, muitos até abandonam o meio secular para ser gospel. É porque é o seguinte, hoje em dia a fé está sendo mal interpretada. Nem sempre por você ser uma pessoa que serve a Deus, você vai ser próspero. Nem sempre. Nem é todo mundo que vai ser empresário, nem todo mundo vai. Você vê exemplos na Bíblia como essa igreja. O lugar onde eles moravam era rico, mas eles eram um povo pobre. Eles eram preguiçosos? Não. Se eles tinham Deus na vida, eles trabalhavam. Só que eles não pregavam o Evangelho como muitos pregam hoje, só de prosperidade. Se vocês forem ver entre as 7 igrejas da Ásia, a mais rica é a igreja que Deus diz, eu vou vomitar você da minha boca. Porque, irmão, eu vou te falar a verdade, não tem época em que o crente é mais fiel do que na época em que ele está desempregado ou enfermo, né? Você já viu algum pastorzão grandão ir num culto que não fosse de festa? Se for um culto normal, ele não vem. Eu mesmo já reuni com um pastor assim, pastor Estrela. Tinha um culto na praça, ele veio de ficar ali, ser o primeiro a pregar. Ele ia para a casa dele, olhar o dinheiro dele, o quanto ele vendeu dos perfumes que ele vendia, e com carro importado. Agora, se tivesse uma grande concentração ali, quem ia pregar era ele. Então, irmãos, nós, como cristãos que conhecemos a palavra de Deus, devemos ter essa confiança na vida, essa fé inabalável. Eu fico pensando que a igreja de Esmirna ela foi marcada com mortes e perseguições. Ela passava por lutas externas, ou seja, a sociedade perseguindo. O crente de Esmirna era perseguido na alfaiataria, no açougue, quando ele ia comprar, quando ele ia vender. Muita gente não queria comprar com ele ou com ela frente, né? Perseguição dentro da igreja. Via pessoas do judaísmo para tentar converter a fé que um dia foi plantada pelo apóstolo Paulo, né? A fé cristã do verdadeiro evangelho, e também crentes falsos dentro da igreja. Então, irmão, se você for analisar bem, a nossa fé é testada a todo momento, a toda hora. Mas a Bíblia nos fala no capítulo 4, para finalizar, de 2 aos Coríntios. Paulo fala o seguinte, que em tudo somos atribulados, mas não desanimados, abatidos, mas não angustiados. Ele começa a falar, se você for ver aos Romanos 8, do verso 35 diante, você vai ver que Paulo fala de 17 coisas que tentariam nos atrapalhar. Ele fala de anjos, fala de potestades, governos,
ele fala de o tempo, coisas do presente, coisa do porvir. Não interessa se hoje o Brasil não é tão perseguido e no futuro nós vamos parar na guilhotina ou se vamos parar atrás das grades. O importante é ter uma fé inabalável. Amém? Quantos querem ter uma fé inabalável, diga amém. Amém. Vamos orar ao Senhor agradecendo por essa mensagem. Quantos foram edificados, diga amém. Eu agradeço ao Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus pela palavra. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te glorificamos, ó Deus, por esta palavra. Uma fé inabalável é o que queremos, ó Deus, para que possamos levar a tua palavra adiante. Que nós possamos, ó Deus, ler a Bíblia e não